Olá! Estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. E no vídeo de hoje, quem está aqui com a gente é a Denise Franco, que é médica, endocrinologista, coordenadora do Departamento de Diabetes Tipo 1 da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela é também pesquisadora principal do CPCLIN e também diretora da Associação Brasileira de Diabetes. Denise, tudo bem? Oi, tudo bom, Marina? Oi para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Denise, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Você que é uma pessoa aí com uma vasta experiência e conhecimento, né? Sempre em congressos internacionais e tudo mais. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje para trocar um pouco de experiência, para falar um pouquinho da sua experiência. Ela vai trazer para a gente um assunto muito importante que está ligado às emergências que um diabético pode vivenciar, ou seja, as complicações agudas do diabetes. Denise, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, para a gente começar, essa informação ela é super importante para a gente, desde o momento em que você recebe o diagnóstico. Então, se saber que tem diabetes, vamos pensar em alguém que tem diabetes tipo 1, por exemplo, né? Então, se aconteceu com uma criança, um adulto jovem, que é normalmente o período em que você recebe o diagnóstico, ou mesmo alguém que é mais velho. Mas o importante é a gente saber assim, acabei de saber que eu tenho diabetes. Tem uma coisa que é importante você sair do consultório, é assim, o que é que eu faço em duas situações principais? Quando a glicemia sobe ou quando a glicemia desce. E nós chamamos isso de hiperglicemia e hipoglicemia. Então, nessas situações, a gente chama isso de situações de emergência, e elas, assim, a pessoa que quando começa a trabalhar, assim, a partir daquele momento em que ficou com a doença, ela precisa saber resolver essas duas situações. Então, eu não posso deixar ela sair do consultório quando ela acabou de receber o diagnóstico, sem ela saber o que resolver nessas duas situações. Isso é super importante. E Denise, o que então essa pessoa precisa saber? Vamos separar, como você disse, né, nas situações de hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? Vamos explicar aí para quem não sabe o que são esses termos, o que é essa hipoglicemia e o que a pessoa precisa saber quando isso acontece. Então, nós chamamos de hipoglicemia um momento em que você tem o açúcar no sangue, glicose, que nós chamamos de glicose, que ela se encontra abaixo, menor ou igual a 70 miligramas por decilitro, tá? Então, nessa condição, o que acontece? Muitas vezes, o que a pessoa vai sentir ali naquele primeiro momento são sintomas de suor, batedeira, mal-estar, cansaço, sonolência. E se a gente deixar evoluir, a gente pode evoluir para a forma mais grave da hipoglicemia, que ela vai abaixando, podendo comprometer até o estado de atenção, deixar a pessoa mais torporosa, mais sonolenta e até o coma. Então, por isso é tão importante a gente tomar conta disso. Já vou abrir, só ressaltar que todo mundo tem hipoglicemia. Normalmente, quem tem hipoglicemia são as pessoas que têm o diabetes e estão usando ou medicação para baixar essa glicemia, que pode baixar a glicemia com níveis de hipoglicemia, porque a gente tem hoje medicações mais novas que elas evitam o risco de hipoglicemia, mas em geral, se o paciente usa a insulina, está em terapia com insulina ou está usando medicação que abaixa a glicemia, a pessoa tem um risco de ter essa emergência, né? Então, por que acontece uma hipoglicemia? Isso é super importante a gente entender. Hipoglicemia, ela não tem que fazer parte do tratamento, mas ela pode acontecer quando a gente trata de alguém que tem diabetes. Então, porque quando você, por exemplo, fez um cálculo de dose para mais, um cálculo de dose para menos de insulina e fez mais atividade física, por exemplo, né? Ou você achou que ia comer uma quantidade de carboidrato, uma refeição que estava lá, fez aquele cálculo, mas no final você colocou aquele prato lá e não estava tão gostoso, ou não estava prazeroso, você acabou, não quero comer tudo, e aí você já tomou uma dose de insulina. Ou uma coisa que a gente não estava nem programando para fazer, por exemplo, para ir até o local onde eu ia comer,
vamos dizer, quando a gente está fora da pandemia, né? Que nesse momento a gente tem que ficar uma parte do tempo em casa, mas independente disso, o que a gente orienta é assim, você não fez uma atividade física não programada, ou fez um exercício e não pensou que ia fazer aquele exercício, ou errou a dose, fez um ajuste de dose de maneira incorreta. Então, basicamente, essas são as principais causas de uma hipoglicemia que a gente tem que tomar conta. Uhum. Aí o paciente, a pessoa verificou e estou em hipoglicemia, né? O que é a indicação imediata? Então, a gente tem que orientar que essa hipoglicemia ela tem que ser tratada e normalmente a gente trata com uma continha básica, né? Primeiro, assim, numa hipoglicemia é importante alguém que tem diabetes sempre saber que precisa andar com, sempre com ele um kit que a gente chama de kit sobrevivência, né? Esse kit de sobrevivência ele vai incluir um glicosímetro, né? Então aquele aparelho para medir a glicemia. Ele vai conter reposição de carboidrato, e que aí pode ser um gel de carboidrato, pode ser mel, pode ser açúcar, pode ser uma fruta. Então alguma coisa que você tem à mão para poder corrigir caso, na eventualidade de uma hipoglicemia. Então, a gente fala assim, o ideal é que a gente tenha um carboidrato de absorção rápida para poder ser usado naquele momento para sair da hipoglicemia. Então, este é o nosso sonho ideal para trabalhar. Mas se eu não tiver, claro que a primeira coisa que você tiver na frente para poder comer, você vai usar, porque naquele momento você tem que sair daquela hipoglicemia. Mas tem alimentos que a gente utiliza de uma forma mais correta do que outros, ou seja, formas da gente corrigir aquela hipoglicemia de uma maneira mais correta do que o outro, né? Então é importante a gente saber ter o que fazer as contas. Quando a gente fala dessa reposição com carboidrato rápido, né, que são para subir a glicemia, ele eleva a glicemia de maneira mais rápida, a gente tem em conta uma continha simples, a gente fala assim, 15 gramas de carboidrato. O que são 15 gramas de carboidrato? Se você pegar, por exemplo, são 4 balinhas, 4 balas menores, né? Não são aquelas balonas grandes. Você pegar o açúcar, né? Então, a gente costuma dar uma colher rasa de açúcar, pode fazer essa correção. Um copo de refrigerante não diet, né? Lembrar porque tem que ser não diet. Às vezes a pessoa fala assim, você tem diabetes, não pode usar com açúcar, né? Então o ideal é que a gente faça então um copo de suco de laranja, né? Então essas são as coisas, um suco que tenha carboidrato. Em geral a gente faz essa conta com 15 gramas, mas a gente já deve lembrar que isso são 15 gramas para um adulto, uma pessoa que já tem um peso adequado, mas se são crianças menores, a gente faz uma conta aí que vai de 0,3 gramas por quilo de peso, e aí a gente faz essa conta. Então, às vezes, uma criança pequena, com 6 a 9 gramas de carboidrato, você já faz essa correção e você evita fazer um pico de glicemia quando você faz uma correção de uma hipo. Legal lembrar isso, falar das 15 gramas ou até 15 gramas para sair de uma hipo de forma tranquila e segura, e não uma panela de brigadeiro, né? Um monte de coisa, um pão inteiro, enfim, que as pessoas saibam também se controlar nesse momento, que é um momento ruim ali da hipoglicemia, mas que se não bem cuidada, aí a gente vai para o nosso próximo assunto, que é a hiperglicemia, né? Então aí você sai de uma hipoglicemia e corre para a hiperglicemia, que também é um outro momento ruim. Exatamente. Então, só para a gente reforçar um dado de cuidado com a hipoglicemia, é assim, você mede, se você tem chance de ter o glicosímetro, mede a glicemia, faz a correção e depois de 10 a 15 minutos, recheca se essa glicemia subiu. Porque, senão, como a vontade de corrigir e aquela sensação da hipoglicemia pode ser uma coisa mais angustiante para o paciente, né? Ele está uma sensação de, vou morrer agora, preciso fazer essa correção rápida. Então, você sai de uma hipoglicemia e vai para uma hiperglicemia. Então, essa outra condição pode até levar, se você corrigir demais, pode até levar a uma outra quadro de emergência, que é no quadro de hiperglicemia, né? Então, para a gente falar um pouquinho da hiperglicemia, e que aí nós vamos chamar assim, são situações, não é
uma hiperglicemia que subiu de uma vez só, que vai ser considerada uma emergência. Depende da situação. Então, glicemias acima de 250, elas têm que ser levadas em uma consideração maior, principalmente para a gente saber qual foi a condição que levou àquela glicemia elevada. Então, vamos supor que a pessoa foi lá e comeu e não corrigiu a glicemia. Por exemplo, toma insulina e fez o uso de um alimento que tinha o valor de carboidrato alto e não fez essa correção de maneira adequada. Então, você sabe o que aconteceu, não foi uma coisa que vem cronicamente, foi aquele episódio pontual que aconteceu isso. Então, você corrigiu errado, a gente sabe que está ali com uma hiperglicemia. Então, o que a gente faz nessa situação? Toma outra dose de insulina ou hidrata bem e faz uma nova correção, né? E checa. Por isso que é tão importante a monitorização de glicemia. Mas numa situação em que você teve uma glicemia elevada, você não percebeu que estava elevado, e aí depois de horas em mantendo a glicemia alta e começa a ter náusea, aí começa a ter uma sensação de dor de estômago, se a gente deixar, são sintomas que podem piorar, então a glicemia pode se elevar por mais tempo, e fazer uma situação em que leva a um quadro de desidratação, porque lembrando, quem teve o diagnóstico de diabetes, a gente lembrar o diagnóstico, normalmente as pessoas começam a fazer muito xixi, tomam muita água e comem bastante. O que acontece nessa situação? Por que a gente toma muita água? Por que a gente come bastante? Porque a ideia é assim, para o organismo, no sangue pode estar alto, mas dentro da célula que a gente tem, ou seja, são as células mais efetivas, apesar de no sangue estar alto, ele tem a sensação, o organismo ele não entende, porque a glicose não está entrando dentro da célula. Então, nesse momento, a gente tem como se fosse um estímulo para comer mais. E aí, junto com isso, eu estou com a glicemia mais alta, o meu organismo tem a capacidade de jogar essa glicose para fora. Como é que ele faz isso? A gente faz mais xixi quando a glicemia está alta e eu perco mais líquido, eu perco mais água e acaba desidratando. Então, numa situação onde eu tenho uma insulina baixa, um quadro de desidratação instalado, eu posso ter um quadro mais grave da hiperglicemia, que a gente chama de cetoacidose diabética, tá? Isso acontece quando o paciente faz uso de insulina e numa situação, num paciente com diabetes tipo 2 que tem reserva, ou seja, ainda tem uma produção de insulina, ele pode ter uma outra condição que a gente chama de coma hiperosmolar. Então, são as duas situações de emergência que a gente tem mais comum no diabetes tipo 1, que é a cetoacidose diabética, ou então o coma hiperosmolar, quando a gente fala então de diabetes tipo 2, que ainda tem uma reserva e não tem não está com insulinoterapia intensiva, tá? Então, isso são situações em que a gente, se deixar evoluir, ela precisa ser atendida num hospital, a gente precisa ter um atendimento até em terapia intensiva. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado numa situação de hiperglicemia. Acho que ficou bem claro para o pessoal a necessidade desses cuidados, né? Uma pergunta que já nos veio e eu gostaria de te pedir para responder é o que fazer em caso de troca de canetas, né? Então, a gente sabe que pessoas insulinizadas que usam as canetas, normalmente usam uma caneta de basal, de insulina de longa duração, né? E uma mais rápida. E as dosagens são diferentes, né? Mas em caso dela usar a insulina rápida no lugar da basal, ou seja, uma dose mais alta de insulina rápida, o que elas têm que fazer quando percebem? Troquei minhas canetas, e agora? Duas coisas que a gente tem que fazer, tentar na prevenção antes, né? Então, a gente sempre recomenda que alguém que toma basal e toma a insulina de bolos, sempre que possível, fazer uma identificação que chame atenção, porque às vezes a gente está usando a mesma caneta, ainda mais as pessoas que usam, por exemplo, uma caneta que você pode reutilizar, então, às vezes é a mesma cor de caneta. Se possível, a gente usar canetas de cores diferentes, e se ainda, melhor ainda, a gente colocar alguma coisa que identifique, ou se for uma criança, ou mesmo um adulto, né? A gente põe um adesivo de maneira diferente, até para já tomar cuidado com isso. Mas vamos supor que a gente teve uma situação em que eu deveria tomar uma dose de
basal, então uma insulina de ação mais lenta, e eu troquei a dose da lenta pela insulina de ação rápida. Quanto tempo a gente sabe que dura uma insulina de ação rápida, tá? Então, em geral, as insulinas que a gente chama os análogos rápidos, eles duram aí em torno de de 3 a 4 horas. Então, é importante que a gente entender que nessas primeiras 3 a 4 horas vão ser o momento mais importante para a gente tentar lidar com aquela situação. Eu tenho que me desesperar? Não, gente, a gente não tem que se desesperar. Primeiro, a gente tem que ter certeza se é aquilo mesmo que aconteceu. Se eu percebi que eu troquei, em geral, o que a gente orienta é a gente aumentar a monitorização da glicemia naquele momento e a gente fazer algumas trocas em relação ao que a alimentação que eu ia comer. Então, por exemplo, se eu ia comer só carboidrato, eu insiro naquela refeição ou eu como a mais após aquela ingesta alimentar que eu fiz, pensando naquela programação, de preferência colocar um alimento que tenha proteína ou que tenha gordura associado. Por quê? Porque a proteína e a gordura vão manter a glicemia mais elevada por mais tempo, então vão auxiliar neste momento onde a gente tem maior risco de hipoglicemia. Lembrando que o início da ação daquela insulina ela vai se dar em torno de 15 minutos depois que eu apliquei, de 15 a 20 minutos, e ela vai atingir um pico lá de concentração máxima em torno de 1 hora e meia, dependendo da insulina que eu apliquei. Então, lembrando disso, então dá para a gente ficar, bom, peraí, dá tempo de eu fazer alguma coisa, e a gente vai tentar manter a glicemia mais elevada naquele momento e monitorar mais a glicemia mais frequente. Então, quanto que eu monitoro? Depende daquele início de ação e na primeira hora eu tenho que fazer mais de perto. Muitas vezes fazer a cada 15 a 30 minutos para garantir que a gente não está sob um risco maior. Porque não vai despencar de uma vez, a glicemia vai caindo. Então eu preciso estar mantendo aquele nível glicêmico um pouquinho mais elevado para a gente ficar mais tranquila com a situação. Né? E é isso, né? Mas vamos supor que eu fiz o contrário, eu tinha que tomar a rápida e eu tomei a basal. Essa é a mais tranquila, né? Porque a gente tem que pensar que a insulina basal, ela inicialmente ela demora 2 horas para começar a agir, né? E ela tem aí as 24 horas, dependendo da insulina que a gente está aplicando, ela tem aí as 24 horas ou as próximas 30 horas de ação. Então eu tenho que tomar cuidado. Se eu tenho, por exemplo, alguém que toma uma dose maior e tinha feito um cálculo maior, então se a dose do basal foi mais alta do que eu estaria esperando, porque tem gente que faz o basal, naquele momento ia comer muito, então acabou usando nós, a gente tem que ficar monitorando mais de perto para saber. Mas uma outra situação que pode acontecer é você tomar uma dose menor do que você estava esperando de tomar de basal. Então, muitas vezes tem que complementar com a dose que está faltando. Então, pelo que você está falando, Denise, é bastante a questão da prevenção, do autoconhecimento mesmo, de saber da sua individualidade, como o seu corpo funciona, né? Conhecer o que você usa de medicação, então qual é a função da insulina que você usa ou da medicação que você usa, quais são os sintomas que o seu corpo percebe. Então, é muito da educação e do conhecimento individual, é isso? Exatamente. Uma coisa, a base do tratamento de quem tem diabetes é o que a gente chama de educação em diabetes. E na educação em diabetes passa por esse processo. Você tem que entender como é o diabetes, o que tem e as coisas principais do que a gente está falando isso. Nas situações que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Porque nós vamos conviver, enquanto a gente não tiver cura, quem tem diabetes vai conviver isso para o resto da vida. É importante que a gente conheça aquela medicação que a gente está tomando, usando no dia a dia, e principalmente o impacto disso no controle glicêmico. Mas um aliado grande é a gente poder monitorar a glicemia, ficar vigiando os nossos valores, e que a gente pode fazer hoje, aliado à tecnologia, né? Eu brinco que quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha um glicosímetro que você punha lá uma gota de sangue, que era com uma agulha enorme, uma agulha de aplicação de insulina, né? Era intramuscular,
E ali era um furo enorme. Hoje são gotinhas bem pequenininhas, praticamente quase sem dor. Ou então usar a tecnologia, por exemplo, hoje você tem a tecnologia do sensor de glicose, onde você não precisa nem fazer a ponta de dedo, é só escanear. Estão mudando a vida da gente, né? Estão ajudando bem no nosso dia a dia. Com certeza. Mas eu sempre falo, eu tenho falado muito sobre o uso correto das tecnologias também, né? Porque não adianta você ter a tecnologia a seu favor e você não saber usar, ou você não ter a responsabilidade, querer colocar tudo na máquina, a responsabilidade na máquina, e não se apropriar da sua responsabilidade também, né? Sem dúvida, é super importante, né? A tecnologia, ela também precisa do processo de educação em diabetes e sempre reciclar de uma maneira que a gente possa usar da melhor forma possível e aprender tudo que tem a respeito daquela tecnologia. Joia. Denise, muito obrigada pela sua participação aqui no canal, pela contribuição, por tudo que você transmitiu aí pra gente do seu conhecimento. Com certeza, eu espero que as pessoas usem bem essas informações. Em caso de dúvidas, mande e-mail aqui pra gente, para que a gente possa entrar em contato com a doutora Denise e depois esclarecer as dúvidas individuais de cada um. E muito obrigada, Denise. Seja bem-vinda e que você esteja de novo aqui com a gente em outro momento. Foi um prazer. Eu sou Denise Franco, eu sou endocrinologista, mas eu também sou mãe do Vitório, que é um cachorrinho de 5 meses que eu adoro. Fiquei apaixonada, ganhei na pandemia, mas ele já está na minha vida. Quem é você? Conta aqui pra gente.